Deus não é questão fechada pelas teologias nem matéria de laboratório. O pensamento tenta definir ou entender a divindade. Contudo, qualquer ideia humana não deixa de ser limitadíssima diante da paciência cósmica que rege a vida e os universos. Deus é amor, escreveu o evangelista João. Se você deseja identificar-se com Deus, o assunto é diferente. Esse é o caminho. Se Deus é amor, acenda a luz de amor em seu coração. Conhecimento mesmo quer dizer identificação. Desenvolva ao máximo possível sua capacidade de amar. E assim poderá ter uma mais perfeita concepção de Deus. Deus é amor, né? Temos que estar sintonizado com Ele através do amor, né? Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui, ouvir os assuntos que nos vamos ser elevados para o alto. Que possamos aprender, colocar em prática o tema aqui da palestra, que todos nós possamos estar sintonizados, iluminar o nosso irmão, que possa ser bem amparado para esse estudo da noite de hoje. Que possamos todos refletir e melhorar cada dia mais. Hoje, agora e sempre, que assim seja. O estudo de hoje é com nosso irmão André Brasil, e o título do estudo de hoje é Espada e Paz. Palavra com você. Boa noite. Tudo bem? Muito bom estar aqui novamente nessa casa de oração, de trabalho, acolhendo o gentil convite que nos foi feito pela Mércia. E é muito prazeroso da nossa parte nos dedicarmos nesta noite a uma reflexão, um estudo, conforme nos foi encomendado. Mas, acima de tudo, nós gostamos de acreditar que o nosso encontro numa reunião pública espírita, na verdade, é, acima de tudo, um encontro com Deus, um encontro com a espiritualidade. Não podemos deixar de nos lembrar que a casa espírita é um portal para a espiritualidade, é um portal para a dimensão espiritual da vida. E quando adentramos esses umbrais da casa espírita, né, logo no portão de entrada, nós já percebemos claramente essa atmosfera psíquica diferenciada em relação ao ambiente público. Então, nós já nos sentimos imersos nessa energia tão construtiva e apaziguadora que é trazida até nós pelos mentores espirituais. Então, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a espiritualidade por estar aqui conosco nesta noite, por preparar esse ambiente e por nos acompanhar durante os próximos minutos. Que Deus esteja conosco, esteja em nossos corações, em nossas mentes, durante esses minutos, para que possamos pacificar as nossas dores, as nossas inquietudes, fortalecer a nossa esperança, fortalecer o nosso propósito na vida e na crença em Deus. Acreditamos que esse é o nosso principal objetivo ao deixarmos os nossos lares, a nossa vida em sociedade, para estarmos aqui nesse momento. Fizemos uma escolha, não fizemos? Cada um de nós, de estar aqui nesse ambiente, nesse presente momento, e essa escolha está fundamentada no desejo sincero de nos tornarmos pessoas melhores.
Então, que Deus nos abençoe nesse nosso propósito, nos próximos minutos, para que, quando daqui sairmos, estejamos revigorados, fortalecidos, em paz com Deus, com a espiritualidade, com a nossa jornada. Tá bom? Bem, fica o convite para estudarmos em conjunto. As reuniões públicas, nós gostamos de enaltecer isso. A reunião pública é um propósito, tem o propósito desse encontro, desse diálogo, né? Desse pensar juntos, de conversarmos em conjunto. Então, sintam-se à vontade para interferir, para perguntar, para acrescentar. Vocês me ajudam no estudo de hoje? Nós procuramos preparar um estudo com muito carinho, com muito cuidado, né, mestre? Dialogamos nos últimos dias, acreditamos que essas reflexões possam ser úteis. Mas me ajudem, tá? Vamos fazer em conjunto. Tá combinado? Não tenham inibição, tá? Aqui ninguém vai ser avaliado no final. A mestre, a direção da casa não vai dar nota para as nossas manifestações. Não, não vale ponto, não. Isso aqui é um livre pensar, tá bem? Não é o Enem, não, né? Não, né? Não, ainda não. Muito bem. As nossas provações são no cotidiano, né? No dia a dia em família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, pais, irmãos, com os nossos vizinhos. Aqui nós estamos estudando, preparando a lição para quando estivermos no nosso cotidiano, sabermos aplicar essas lições na nossa vida, não é mesmo? Muito bem. O tema que nos foi endereçado aí pela Mércia, não vim trazer a paz, mas a espada. Bom, essa é uma frase proferida por Jesus, todos nós sabemos, não é assim? É desconhecida de alguém? Alguém nunca ouviu falar nessa frase? Não? Todos conhecemos? Já ouvimos em algum momento? Vem à nossa lembrança? Ótimo. Mas é uma frase forte, não é não? Hein? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também, né, Mércia? Bem, então, é uma frase que nos causa impacto, porque é forte, não é mesmo? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu não vim trazer a união, mas a desunião. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, a nossa primeira reflexão, quando nos referimos ao ensinamento de Jesus, é tentar resgatar quando foi que isso foi dito, aonde está no Evangelho, né? Então, nós vamos trazer a passagem do Evangelho, lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 34, nós encontramos: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer paz à terra, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Olha que coisa forte, né? Isso nos causa um relativo espanto no primeiro momento, né? Por que será que Jesus disse isso? Kardec, sempre muito atento ao estudo minucioso do Evangelho, às verdades espirituais, Kardec teve a oportunidade de reunir, num capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas das afirmações de Jesus que, num primeiro momento, nos causam algum espanto. No mínimo, alguma inquietação. Jesus é o exemplo de amor, o exemplo de fraternidade. Por que ele teria dito isso? Então, o que o Kardec nos traz a respeito? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedicou o capítulo 23, intitulado Estranha Moral. E ali ele aborda, como eu mencionei, algumas questões trazidas por Jesus que nos parecem estranhos. Por isso o título, Estranha Moral, né? Nos parece estranhos, nos parece, num primeiro momento, contraditório com a essência do ensinamento de Jesus. E ele traz como exemplo, por exemplo, odiar pai e mãe, né? Vocês lembram que tem uma passagem
do Evangelho, em que é descrita essa frase de Jesus. Também, abandonar pai, mãe e filhos. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ou seja, nós temos tanto cuidado com os corpos dos entes queridos, né? Quando do sepultamento, e Jesus deixou recomendação, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Gente, vocês me desculpem, mas nessa época de inverno seco, a gente fica com a garganta. Muito bem. Então, Kardec já demonstrou essa preocupação e nos trouxe reflexões e comentários específicos a esse respeito. E o que ele diz? A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Vamos nos lembrar que nós estamos falando de um episódio de mais de 2000 anos atrás. E a língua hebraica é mais antiga do que isso. Então, Kardec começa dizendo que a língua hebraica era uma língua ainda das primeiras línguas completas da civilização, e ela continha palavras que tinham vários significados e muito diferentes entre si, que a gente tem que ter cuidado com isso. Tal, por exemplo, a palavra que no Gênesis designa as fases da criação. Ela servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e o decorrer de um dia. Daí a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. O que ele quer dizer com isso? Na língua hebraica, a expressão dia significava um intervalo de 24 horas, ou seja, o dia como nós entendemos, mas significava também períodos mais longos. Então, nós traduzimos para a Bíblia, hoje, que nós conhecemos, como a criação do mundo em 7 dias, ou seja, 7 vezes um intervalo de 24 horas. Mas o que ele quis dizer ali é que isso poderia significar também 20 ciclos, 7 ciclos, 7 eras, 7 períodos, e não necessariamente 7 dias como nós entendemos. Está claro? Então, quando nós lemos lá na Bíblia que o mundo foi criado em 7 dias, isso não quer dizer necessariamente que isso significa os 7 dias como nós o conhecemos hoje. Seriam 7 períodos muito maiores. E um outro exemplo, talvez esse o mais conhecido de todos, a palavra com que se designava um camelo e uma corda, uma vez que as cordas eram feitas de pelo de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo, na alegoria de um buraco de agulha. Todos nos lembramos da frase de Jesus, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Vocês lembram disso? Então a gente fica pensando assim, um camelo passar por um buraco de uma agulha, realmente é impossível, né? Bom, não que a analogia de Jesus seja menos difícil, mas ele quis dizer corda, porque naquele momento as cordas eram feitas de pelo de camelo. Então a palavra camelo designava também a corda feita pelo pelo de camelo. Bem, é também impossível uma corda passar no buraco de uma agulha, mas aí a gente entende um pouco melhor que as palavras ditas naquele momento não têm o mesmo significado da tradução literal para o mundo de hoje. Então, toda vez que a gente vai estudar o ensinamento de Jesus, nós precisamos ter essa visão de tentar entender o seu conteúdo, a sua mensagem, o momento em que ela foi proferida, e não exatamente a simples tradução literal das palavras. Que é o que Kardec afirma no encerramento desse capítulo. Para o entendimento adequado de algumas afirmações do Cristo, há necessidade de buscarmos nos orientar pelo espírito do seu ensinamento, e não apenas pela letra do seu ensinamento, pelas palavras que foram ditas. Está claro isso? Porque hoje o nosso tema se enquadra perfeitamente nesse contexto.
eu não vim trazer a paz, mas a espada, nós vamos tentar entender quando isso foi dito, como foi dito e o que pretendia Jesus nos ensinar com essa frase. Porque está óbvio que se nós levarmos ao pé da letra, a interpretação literal da palavra seria contraditório com o seu ensinamento. O seu ensinamento é de amor, é de paz, é de fraternidade, e não de uso da espada, como nós a entendemos hoje. Que quando nós pensamos em espada, nós pensamos no confronto, na guerra, na violência, matança, não é assim? E todos esses sentidos são antagônicos com o ensinamento de Jesus. Vocês concordam? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Até aqui está tranquilo, né? Então precisamos entender o seu contexto. Então vamos voltar lá. Jesus falava aos discípulos sobre a missão de divulgar a boa nova e de estimular o desejo de crescimento espiritual das pessoas. Então, quando ele proferiu essa frase, ele estava se dirigindo aos seus discípulos e dando recomendações expressas sobre os cuidados que eles deveriam ter ao ensinarem, ao pregarem, ao proferirem a palavra de Deus. Alertou sobre as dificuldades que enfrentariam e a determinação que deveriam ter. Então, a gente já começa a entender o contexto, né? Jesus chamou os discípulos, ó, venham aqui, e começou a dar orientações, alertas, advertências, recomendações. Então, era nesse contexto de ensinamento. Então, vamos relembrar alguns, só para ilustrar. Mateus relata essa questão no capítulo 10. Eu trouxe aqui só alguns itens, tá? Por exemplo, ele diz, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos. Então, ele já foi começando a dizer, ó, não vão ter com os gentios. Gentios eram os povos que não acreditavam no único Deus, né? Eram os povos politeístas, que circundavam a Judéia e que acreditavam em vários deuses. Então, Jesus já começou dizendo, ó, não vão nesses povos no primeiro momento. E ali ele prossegue, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Então, ali já tem uma recomendação expressa que eles deveriam levar uma vida de simplicidade, de dar às pessoas aquilo que eles tinham de bom, de proveitoso, sem cobrar nada, porque eles receberam isso de graça. E ele prosseguia, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber em que nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, ele já advertia, vão conviver no meio de lobos, ou seja, no meio da hostilidade, da perseguição, no meio da crítica, da censura. Eles deveriam estar preparados para essa perseguição. E ele continua mais adiante. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. E finaliza, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que estás no céu. Nesse capítulo 10 de Mateus, logo em seguida, a frase é, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E aí ele prossegue.
Então, é nesse contexto que Jesus proferiu essa frase. É no contexto de advertência a seus discípulos. Ele recomendava: ide e pregai, falai em meu nome, mas sigam essas recomendações. Cuidado com essas coisas, cuidado com as perseguições. Tá ok? Tudo certo? Todo mundo caladinho, porque estamos compreendendo tudo, né? Então, estamos entendendo quando foi que Jesus disse isso. Agora vamos recorrer um pouquinho como é que era o conceito, como é que era a vivência da época. Lá no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, nós encontramos, entre outras, descrições da psicosfera social que gravitava no mundo daquela época. Nós extraímos essas. Os conceitos éticos ainda não eram estruturados. Ainda não estruturados, vicejavam num contexto eminentemente hedonista e perverso. O que é hedonista? Hedonista é o culto ao prazer, os prazeres excessivos. Ele começa dizendo que naquela época se cultivava os prazeres, e os excessos e a perversidade. A predominância do direito da força sobre a força do direito. Aqui um trocadilho precioso de Joana de Ângeles para dizer que naquela época o que imperava era o direito da força, ou seja, o mais forte sobrepujava o mais fraco, e não a força do direito, como nós tentamos fazer no mundo de hoje. Eu uso a expressão tentamos porque já avançamos muito, mas ainda não está plenamente consagrado os direitos de Deus e dos homens perante a força, né? E continua. O ser humano estorcegava significa se contorcia, se debatia na canga da escravidão política, social, econômica, de raça, do credo. Ou seja, havia uma escravidão, hoje ainda predominam algumas dessas características, vocês concordam? A discriminação, o preconceito em relação à política, as regras de convívio social, a economia, a raça, o credo. Aliás, muito se debate na sociedade atual as questões da discriminação e do preconceito racial. Mas naquela época isso ainda era muito mais acentuado. A escravidão não era só em relação à raça, à cor da pele, mas era em relação aos povos subjugados. Os escravos, independente da cor da pele, se um povo dominava o outro, todo aquele outro povo virava escravo, independente se era branco, negro, azul, amarelo, a cor da pele. Então, era um mundo em que imperava a lei da força, o mais forte sobrepujava ao mais fraco. Predominava os prazeres excessivos, predominavam as discriminações de toda a natureza em relação às minorias. Em síntese, só quem tinha direito à felicidade, ou perspectiva de felicidade, eram os nobres e os poderosos. O homem comum, o cidadão comum, homem ou mulher, eram servos ou escravos. A diferença do servo e do escravo é que o servo era livre, mas era submetido às mesmas exigências do escravo, ou seja, tinha que trabalhar de sol a sol para ter direito a um prato de comida, nada mais do que isso. A família submetia-se ao patriarcado soberano, e não poucas vezes cruel, sob qualquer aspecto considerado. Os interesses giravam em torno da posse. Então, trazendo esse contexto para o mundo familiar, existia o patriarcado, ou seja, o homem, o chefe da família, era o dono da razão, da decisão e do direito. As mulheres, as crianças e os demais membros da família não tinham direito nenhum. E prevalecia o poder, o interesse do dinheiro. Tanto é que os filhos eram quase que comercializados por dinheiro, né? O dote para o casamento, os casamentos eram por interesse. Todas as uniões eram regidas pelos interesses econômicos e políticos. Então, esse era o cenário que vigorava no mundo, onde Jesus veio trazer a sua mensagem de paz e de amor.
De certa forma, como eu disse, muitas dessas características ainda existem no nosso mundo, para nossa infelicidade. Ainda não fomos capazes de dissipá-las completamente. Hoje, ainda existem quase todas, num grau um pouco, eu não vou usar a expressão mais leve, mas um pouco menos severo, porque naquela época era extremamente severo, né? Hoje, os direitos das minorias são fixados na legislação. Hoje, os direitos das minorias, sejam elas quais forem, as mulheres, por exemplo, até pouco tempo atrás, demoramos 2000 anos para as mulheres terem direitos políticos. Mas hoje já tem, e assim sucessivamente. Mas naquela época, no contexto em que Jesus proferiu esses ensinamentos, era um mundo muito rude, muito violento, no império da força. E essa força era direcionada pelo interesse político e econômico. E governada pelos prazeres. Um mundo meio caótico, não é verdade? Embora o nosso ainda seja relativamente caótico. Contextualizamos o cenário? Então, nós já estamos prontos para entender um pouco essa mensagem de Jesus, não é mesmo? E aí nós voltamos a Lucas no capítulo 12, aí não mais Mateus, porque Lucas também traz essa mensagem, registra, com palavras um pouco diferentes, mas registra. Ele diz: vim para lançar fogo à terra, e o desejo é que ele se acenda rápido. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Ou seja, a mensagem de Jesus, nesse cenário de violência, de dominação da força, era uma mensagem inovadora, era uma mensagem que trazia algo totalmente diferente e que naturalmente ensejaria a diferença de entendimento e conflitos de ideias. Não nos parece natural que isso ocorresse? O que vocês acham? Faz sentido, gente? Está todo mundo tão caladinho, vocês não querem falar nada? Não? Está tranquilo? Então tá, eu fico preocupado para ninguém cochilar aí não, hein? No livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 104, Emmanuel diz o seguinte: inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante algumas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Então aqui nós começamos a entender um pouco por que Jesus se refere que ele não veio trazer a paz. Porque naquele mundo, naquele contexto, o conceito de paz é esse que Emmanuel está dizendo. Paz, para aquelas pessoas, era ociosidade, era não ser incomodado, era não ser contrariado, era não ser desdito nas suas ordens. O pai, numa família patriarcal, estava acostumado a determinar a ordem e ninguém contestar. Os fortes estavam acostumados a ditar as regras de convívio na economia, na política, na sociedade, e ninguém contestar. Então eles tinham paz, porque não eram incomodados. Mas aí vem Jesus e começa a falar, não, as mulheres têm direito também, os doentes têm direitos também, os aleijados têm direitos também, os escravos têm direitos também. Então Jesus começou a perturbar essa paz. Então quando ele fala, eu não vim trazer a paz, espera aí, o que vocês entendem por paz não vai ser comigo, porque eu vim quebrar tudo isso que vocês estão acostumados.
toda regra de convívio que estava estabelecida, não cabe mais no mundo do Pai de amor. No mundo do Pai de amor, existe a igualdade. Então, os poderosos não vão se sentir mais em paz. Começamos a compreender quando ele fala paz, é essa paz da inércia, da ociosidade, em que ninguém contesta, em que ninguém se levanta contra a injustiça, contra o preconceito, contra a carência dos mais pobres. Hoje ainda vivemos essa situação, mas não a aceitamos mais passivamente como aceitávamos no passado. Hoje, quando alguém se sente discriminado, ele tem onde recorrer. Concordamos? Quando alguém se sente prejudicado, recorre à lei, à justiça. Naquela época não tinha onde recorrer. Então Jesus que diz o seguinte: olha, eu vim para sacudir esse mundo. Esse mundo está instaurado sobre bases que não são legítimas sobre a ótica do Pai de amor. Aí a gente começa a compreender o que ele quer dizer, que eu não vim trazer a paz. Como nós vimos anteriormente, eu vim atear fogo e tenho pressa que esse fogo se alastre. O fogo regenerador. O fogo que destrói as plantas nocivas. O fogo que constrói um novo mundo. Esse é o sentido da fala de Jesus. E ele tinha pressa mesmo, né? Que isso se lastrasse. Então, Jesus nos trouxe novos princípios morais. Jesus nos trouxe um novo ensinamento, que era totalmente contrário àquela realidade vigente. E isso incomodava. Isso causava desconforto. Isso ia causar desunião, como ele fala, pai contra filho. Às vezes, o pai poderia ser injusto, prepotente, arrogante, e o filho não podia contestar. Aí Jesus vem dizer, olha, desde que se preserve o respeito do diálogo, pode-se contestar, sim. Pode-se dialogar. Então, quando ele fala, vai trazer o pai contra o filho contra o pai, o irmão contra o irmão, é nesse sentido. Porque ele veio mexer com todos nós, chacoalhar. Vocês já ouviram falar na primeira lei de Newton? Newton físico, né? Nós conhecemos muito a terceira lei, que é ação e reação, né? A primeira nem falamos muito nela, mas é muito importante. Eu posso cometer um erro, se eu errar, vocês me corrijam, mas se não me falha a memória, a primeira lei de Newton tem o enunciado que um corpo em inércia, se não há uma força agindo sobre ele, ele permanece em inércia. Então, Newton quer dizer o seguinte: na mecânica quântica do universo conhecido, um corpo só se move se tiver uma força agindo sobre ele. Essa é a força de Jesus. Se não tiver uma força agindo sobre nós, a gente fica na ociosidade, a gente fica no conforto, a gente não sai de casa. Nós viemos aqui hoje em busca de paz, de esclarecimento, de ajuda, de conforto, de crescimento. Existem forças atuando sobre mim, senão eu ficava em casa, né? O organismo consome muita energia para se locomover. Então, a vida nos faz, se não tem uma força me movendo, eu fico, né? Eu fico no conforto, eu fico na ociosidade, vem a preguiça. Então, tem que ter uma força em cima de nós. E essa é a força da palavra de Deus, de Jesus. Olha, precisamos nos mover, precisamos sair da inércia. Pois não? Ah, sim. Exatamente. Como é que é seu nome? Celso. Oh, bom, olha, vocês concordam com o que ele disse? Todo mundo entendeu? Todo mundo ouviu? Ah, tá. Você pode repetir? Não, vou levar o microfone lá. Quer ver? Eu poderia repetir, mas ele, falando com a voz dele, fala aí para nós. Não, o que eu quis dizer é que é um certo incômodo com as pessoas. É eu incomodar com você porque você está usando óculos sem precisar. Então, uma série de coisas. Celso.
Muito bem, gente, o Celso tocou num aspecto muito importante mesmo. Tem até um vídeo que eu costumo usar, hoje eu não trouxe, mas eu poderia usar, que o título dele é O Incômodo Nos Faz Crescer. Nós nos mexemos é por nos sentir incomodado mesmo, porque se nada estiver incomodado, a gente fica assistindo televisão o dia inteiro. Se eu não tiver sonhos ou necessidades que me incomodam, que me fazem me mover, eu vou ficar na ociosidade. Então, o que me incomoda me faz reagir. O problema é que antes da mensagem de Jesus, nada incomodava as pessoas, porque existia uma lei de força, o forte prevalecia sobre o fraco, e ninguém podia contestar. Aí Jesus veio dizer o seguinte: não, você também tem direito igual o outro. Todos são filhos de Deus. Todos têm direito à liberdade, todos têm direito à livre manifestação, todos têm direito a serem felizes. Vamos lembrar, bem-aventurados, não é que Jesus quer dizer, felizes os que sofrem, quer dizer com isso o seguinte: mesmo os que sofrem podem ser felizes. Então, o incômodo é que nos faz nos mover. Se eu não... Ah, sim, sem dúvida. Então, por exemplo, a dor, eu estou me referindo à dor física. A dor física me leva ao médico. Se eu não sentir dor, eu não procuro o médico. Existem pessoas que não sentem dor, vocês já ouviram falar? Isso é verdadeiro. É analgesia congênita. Isso quer dizer que a pessoa não sente dor de espécie nenhuma. São casos raros, mas existem. E essas pessoas correm sério risco de vida. Porque quando a gente põe a mão no fogo, a gente sente a dor e tira na hora. Uma pessoa que não sente dor, se estiver encostando em algo queimado, vai queimar ali até chegar no osso. Sangramento, dor. Se eu começo a sentir uma dor no estômago, então tem uma coisa incomodando, vou procurar um médico, né? Se você não sentir dor, você não procura o médico. Então, a dor é um mecanismo de proteção da vida. O incômodo nos faz nos movermos. Isso está me incomodando. Eu vou querer... Às vezes, hoje, no mundo em que vivemos, já passamos algumas experiências. Então, às vezes, hoje nós temos o desconforto de ter uma discussão com o cônjuge, ou com o irmão, ou com o vizinho. Passa um tempo, isso está me incomodando, eu vou procurar o fulano para fazer as pazes com ele, não é mesmo? Porque a consciência, o Deus em nós, vai reagindo. Olha, procura o fulano, vai acertar as contas com ele, vai pacificar a sua alma. Então, Jesus veio para nos alertar sobre isso. E se nós prestarmos atenção, todo o ensinamento de Jesus, todas as suas parábolas, todas as suas mensagens, elas estão ancoradas em 3 princípios. O primeiro, da vida eterna, que ele quer dizer o seguinte: olha, todos nós somos almas imortais, espíritos imortais. Essa vida que estamos vivendo é uma vida transitória. Na casa do Pai, nós todos nos encontraremos. É assim que ele fala? Então, ele quer dizer com isso o seguinte: olha, pobre, rico, culto, inculto, branco, preto, amarelo, não importa a categoria, a raça, a religião, as posses, nós todos vivemos uma vida transitória e quando morrermos, ou na nossa nomenclatura, quando desencarnarmos, viveremos a vida eterna. Então, Jesus fala dos princípios eternos, ele não fala da vida material, ele não se restringe à vida material. Tudo o que ele procura ensinar é sob a perspectiva do espírito imortal, porque isso é verdadeiramente importante. Existe um ditado entre nós que fala que caixão não tem gaveta, não é mesmo? A gente às vezes fala brincando, mas nós espíritos precisamos prestar mais atenção nisso, porque a gente fala nisso e não presta atenção, né? Quando a gente desencarna, gente, o que a gente leva? O que a gente leva é o que nós somos. São as minhas virtudes, as minhas conquistas, o meu aprendizado, as realizações que eu fiz. Não levo mais nada, né? Eu não levo nem meu corpo não me pertence. O meu corpo pertence a esse mundo material que é obra de Deus. Nós somos usuários da matéria. Então, a vida que Jesus nos traz é a vida do Espírito, que é a que verdadeiramente importa.
Nós estamos no mundo material, vivendo uma experiência material. Mas o verdadeiro sentido da vida é o crescimento espiritual. O segundo pilar do ensinamento de Jesus é a igualdade. Nós temos todos vida eterna e todos somos iguais perante Deus. Pobres, ricos, poderosos, servos, escravos, tudo isso é transitório. Na visão espírita, cada encarnação nós vivemos uma experiência diferente, como homens, como mulheres, como pobres, como ricos, como cultos, como incultos. Cada uma dessas experiências nós aprendemos algo, ou pelo menos devemos aprender, né? Porque se a gente não tiver atenção com isso também, a gente vive e não aprende nada, né? É questão da primeira lei de Newton, a gente vive na inércia, né? Já que eu estou aqui, já que essa vida é passageira, já que eu vou voltar para o plano espiritual, já que eu só vou levar daqui o que eu sou verdadeiramente, então eu tenho que aproveitar ao máximo o momento que eu estou aqui. É ou não é? Tem que aproveitar ao máximo. Eu estou aqui para isso. E o terceiro pilar é o amor. É a forma sublime que deve orientar os nossos relacionamentos. Porque às vezes a gente pensa no amor como um amor-sentimento, né? Como o próprio Evangelho, o Espírito de Verdade, diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse sol interior que tudo ilumina, que tudo perdoa, que tudo compreende. Bem, ainda não estamos nesse estágio, mas nós já somos capazes de amar, sim. Amar no sentido mais simples, às vezes, nos rudimentos da vida. Uma gentileza não é uma maneira de amar? Um carinho não é uma maneira de amar? Um respeito não é maneira de amar? Ceder o lugar, hoje não existe isso mais, né? Ceder lugar no ônibus. Mas essas pequenas gentilezas, esses pequenos respeitos pela dignidade humana que reside no outro, isso é amor. É um amor que está ao nosso alcance. Respeitar pai e mãe, a gente fala muito sobre isso, né? Hoje em dia, os conceitos de respeito estão muito relativizados. No meu tempo, eu já estou com mais de 60, né? As regras de convivência definiam muito claramente o que é respeito e o que não é. Hoje, no mundo líquido, segundo Bauman, o que é respeito e o que não é está na consciência de cada um. Não existem mais essas regras de convivência. Por exemplo, na minha época, ceder lugar para uma pessoa no ônibus, para uma pessoa mais velha, ou para uma mulher grávida, ou mulher com criança, isso era sinônimo de respeito. Hoje, o que isso significa? Compreendemos como é que as coisas vão mudando? Então, esse sentido de respeito com os mais velhos, com os mais experientes, essa dignidade pelo tempo decorrido, hoje isso tem pouco valor na sociedade contemporânea. Mas será que isso não é valor ainda para mim? Isso são questões que a gente tem que trazer quando Jesus fala: eu não vim trazer a paz, mas a espada da verdade, a espada do amor, da vida eterna, da igualdade, não é mesmo? Muito bem, voltamos a Joana de Ângeles, no Jesus e o Evangelho segundo a luz da psicologia profunda. No lar, na família, seriam solapadas as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho do clã e da raça, quando alguém começasse a vencer a própria sombra e trabalhasse as bases do ego. O que ele quis dizer com isso? Lá naquele passado da sociedade patriarcada, quando Jesus lança essas bases da vida eterna, da igualdade e do amor, isso ia abalar as estruturas. Como eu disse, o patriarca da família ia ter, a partir dali, as suas verdades questionadas. A sua palavra já não seria final, ela poderia ser questionada. Quando fosse uma injustiça, quando fosse uma injúria, quando fosse uma penalização indevida, coisas que eram descabidas antes da palavra de Jesus. Uma luz nova, com sua mensagem, teria que cindir as trevas e proclamar a claridade, libertando as consciências e os comportamentos dominantes, enfrentando o maquiavelismo político,
as arbitrariedades governamentais, as intrigas faraisaicas de todas as épocas, impactado pela sua qualidade e o seu conteúdo especial. Então, não mais o poder pela força, não mais a discriminação generalizada, não mais os títulos se sobrepondo à justiça, à igualdade, ao direito. A partir dali, do enunciado de novas verdades, Jesus nos conclamava a lutar pela igualdade, pelo amor, pelo direito universal de todos. É nesse sentido que ele coloca a questão que não vim trazer mais a paz. Esse comodismo que reina, não mais reinará, porque eu trago uma nova verdade. E cada um é o meu discípulo. Cada um que se tornar o meu discípulo, ele deve seguir as minhas recomendações. Compreendemos, então, o que quer dizer essa palavra de Jesus, essa mensagem? Começa a fazer sentido? Faz, não faz? Faz todo sentido. Naquele mundo que a estrutura era rígida, ele não queria mais aquela paz que, no sentido deles, era inércia. Era a contemplação do poder maquiavélico dos mais fortes. Deveria começar a surgir o senso de justiça, o senso de igualdade, o senso de amor entre todos. Jesus, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe a mensagem da luta simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento de si mesmo. A razão rompia a noite da ignorância e colocava os pilotis do discernimento e da valorização da criatura que passava a ser vista como imagem e semelhança de Deus. De novo, Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Ou seja, a valorização da criatura que passava a ser vista como imagem e semelhança de Deus. Não importa se é escravo, não importa se é servo. O mais poderoso não tem ascendência natural. O que importa é que todos são criaturas de Deus. E que o importa é o valor que cada criatura de Deus conduz às suas ações, às suas palavras, às suas atitudes. E não mais o título de nobreza, não mais a força bruta. Então ele veio, sim, para destruir as estruturas que vigoravam até então e propor a criação de uma nova sociedade. Uma sociedade baseada na vida eterna, na igualdade e no amor. E que nós, 2000 anos depois, ainda estamos engateando para implementar essa nova realidade. Não é verdade? Quanta dificuldade nós ainda temos, né? Para entender a profundidade desse ensinamento e trazê-la no nosso cotidiano, nas nossas relações. Nós esbarramos nas nossas próprias imperfeições. Não é isso, Celso? Pode falar. Ah, sim, exatamente. Deus está na consciência de cada um. O princípio divino de que cada um de nós carrega e que se manifesta dando a orientação que nós devemos seguir no nosso cotidiano. Então, qual que é o nosso aprendizado? Já falamos bastante, já passamos 3/4 do nosso estudo, fizemos uma digressão, uma retrospectiva sobre o contexto, o que Jesus falou, quando falou, em qual contexto, qual que era o sentido da sua mensagem, um sentido simbólico, figurado, mas extremamente profundo, e qual a provocação que ele nos traz. A provocação de sermos seres eternos, vivendo uma experiência no plano físico, direcionados pela realidade da igualdade e que devemos nos conduzir em nossas palavras, pensamentos e ações pelo sentido do amor. O amor na medida que eu sou capaz de realizar.
E qual que é o nosso aprendizado, então? A mensagem de Jesus buscava a mudança de valores de comportamento. Por isso, era uma mensagem disruptiva, uma palavra da atualidade, né? Todos os coaches da atualidade falam em disrupção, né? O que é disrupção? Cortar os vínculos com o passado, destruir as estruturas do passado e construir um mundo novo. Era isso que Jesus propôs. Vamos construir um mundo novo, um mundo igual para todos, um mundo de justiça. É isso que ele trouxe, essa mensagem. Aí, o conflito seria natural. Atear fogo, tenho pressa que o fogo se alastre, eu vim trazer a espada. Por que o conflito é natural? Porque cada um de nós interpreta, assume, aceita essas verdades em níveis diferentes, em graus diferentes, em momentos diferentes. Eu aceito de um jeito, meu cônjuge aceita de outro, meu pai, meu filho, meu irmão, meu vizinho, meu colega de trabalho, o mundo político. Então, nós vivemos num conflito. O conflito, por definição, ele não é negativo. Ele é negativo quando a gente parte para o confronto, né? O conflito quer dizer diferença de entendimento, desde que ele seja respeitoso, desde que ele seja construtivo. Ele traz o proveito, ele nos faz nos movermos, ele incomoda, né? O conflito incomoda. E aí nós temos que nos mover, buscar um entendimento, buscar a convergência de opiniões. Nos podemos deixar transformar em confronto, aí não. Aí é o desrespeito, né? Que tipo de conflito? Então, nós vamos trazer aqui duas questões. A primeira, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. Nós já vimos isso lá atrás. Está em Lucas. Então, esse primeiro conflito são os conflitos externos. É a velocidade e a profundidade que cada um de nós entende, assimila e pratica o conhecimento de Jesus. A mensagem de Jesus, o ensinamento de Jesus. Isso provoca conflitos. Conflitos entre pessoas da mesma família, conflitos entre pessoas, às vezes da mesma religião. Nós estamos aqui numa casa espírita. Não existe diferença de opiniões sobre certos assuntos? E claro que existe, isso é perfeitamente natural. E é bom que seja assim, porque se todo mundo for igual, a gente não progride. A gente progride com as diferenças, desde que elas não se transformem em confrontos. Desde que elas sejam respeitosas. Falou, eu gosto do azul, a Mércia gosta do vermelho, e aí nós vamos conversar para decidir qual cor da cadeira que nós vamos comprar, não é mesmo? Ah, nós vamos pintar a parede lá do Lares Unidos. Que cor que vai ser? É natural que cada um tenha uma opinião diferente, ou não é natural? Aí todo mundo senta, conversa. Ah, mas a parede serve para isso, o ambiente para aquilo, que cor que fica melhor. Chega num consenso. O conflito existe, mas o confronto não pode existir desde que haja respeito e o mesmo objetivo, não é mesmo? Ah, olha para você ver. Outro dia eu estava vendo. Como é que é seu nome? Ana Paula está falando, se eu estiver errado, você me corrige. Quando chega a um ponto o conflito, há necessidade de que alguém ceda. E quem vai ceder? Quem vai ceder é quem tem mais compreensão, é quem assimilou mais a mensagem de Jesus. Concorda? Porque quem está embrutecido, dificilmente cede. Como diz Madre Teresa de Calcutá, o perdão é para os fortes. Só forte perdoa, fraco não perdoa. Só quem é forte que acabava de falar, eu sei que eu estou com a razão, mas essa questão não é relevante, então eu cedo. Precisa ser muito forte para isso. Precisa ser muito autocentrado para ter a convivência pacífica e harmoniosa. E também saber que quando são valores intransigíveis, aí eu não transijo. Vou dar um exemplo muito claro. Hoje se discute muito a questão do aborto. A doutrina espírita é clara sobre o aborto. A doutrina espírita não é favorável ao aborto. Isso é um ponto intransigível. Ah, nós vamos criminalizar a mulher. Isso é outra questão. Se a mulher cometeu isso, a gente não pode ser também censurar e criminalizar a pessoa, mas também ser a favor do aborto. Nós precisamos encontrar um meio termo. Outro dia eu vi uma definição que eu acho sensacional. A pessoa começou falando que nós não temos políticos hoje no mundo, políticos relevantes.
Ele começou dizendo que o verdadeiro político é aquele que encontra soluções conciliadoras, porque a diferença sempre existe. Não existe sociedade que não tem diferença. Então, qual que é o político verdadeiro, o valoroso? O que consegue encontrar soluções que conciliam opiniões diferentes. É a paz verdadeira. É a paz que compreende e que aceita. Não a paz que é submissa, como era no passado. Ah, não, no patriarcado do passado, os pais falavam, você obedecia, concordando ou não. Hoje você pode discordar, discutir, chegar ao consenso e estabelecer a paz sem ser conivente com o erro. Concordamos? Pois não? Como é que é o seu nome? João? João Lúcio. João Lúcio está colocando uma questão importante, que é o sim, sim, não, não de Jesus. Não seja morno, né? Que é justamente essa questão. Existem princípios que são intransigíveis. Existem questões. Outro dia eu estava fazendo um estudo. Vocês já prestaram atenção que o termo ser fiel no movimento espírita é quase não usado. Vocês concordam? A gente não usa essa expressão, que a gente precisa ser fiel. Em outras denominações religiosas, isso é até relativamente comum. Na Igreja Católica, nas igrejas neopentecostais, é extremamente comum. Mas nós precisamos ser fiéis. Fiéis a quê? Às nossas crenças. Outro dia eu estava vendo um estudo que é verdade. Olha, eu não preciso acreditar no Espiritismo. Eu não preciso, ninguém me obriga. Se isso não me serve, eu deixo de lado. Se eu não acredito, deixo de lado. Agora, se eu acredito, aí eu tenho que ser fiel com o que eu acredito. Não pode ser assim, eu acredito em Jesus, acredito na vida eterna, na igualdade e no amor. Mas aí, quando eu vou dar o testemunho, eu falo, não, isso é mais ou menos, né? Se é a favor ou contra. Citando de novo o caso do aborto. A doutrina espírita é clara, é contra. Pronto. A doutrina espírita criminaliza a mulher que pratica. Não é isso. São coisas completamente diferentes. Nós precisamos encontrar outras alternativas. Nós somos contra o aborto e não a mulher que pratica o aborto. Vão lembrar do caso da mulher adúltera? Parábola de Jesus? Lembra? Atirai a pedra a quem não tiver pecado? No final da mensagem, Jesus pergunta à mulher, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? O que ela diz? Todos se foram, Senhor. O que ele diz para ela? Nem eu te condeno. Presta atenção. Nem eu te condeno. Ele não condenou ela. Vá e não peques mais. Então, Jesus condenou o erro, mas não condenou a mulher. Isso tem uma diferença fundamental. Nós condenamos as pessoas. Nós precisamos condenar o erro. Olha, ô Mércia, você falou que o Cruzeiro, que o Atlético é melhor que o Cruzeiro, eu discordo de você. Mas eu não te condeno. Você tem direito de errar, né? Eu também erro, tal. Compreendemos? Nós precisamos aprender a censurar, a não ser conivente. Sim, sim, não, não. Você foi deseducado com fulano? Eu não concordo com isso, João. É João, né? Não concordo, João. Você cometeu um erro. Você cometeu um erro. Não quer dizer que você é errado. Compreendemos? Mas a gente não pode acusar as pessoas, porque nós cometemos erros também. A gente tem que condenar o erro, a atitude errada. Então, quando a gente dialoga com o cônjuge, com o vizinho, a gente fala assim, você fez isso. Não, peraí. Eu não concordo com esse ato que você fez. Naquele dia, naquele momento, aquela palavra, eu discordo. Mas a gente fala, você não presta, você não faz isso, você não serve, não é isso? A gente está julgando a pessoa e não o erro. Compreendemos? Sim, sim, não, não. Errado é errado. Eu não posso ser conivente com o erro, mas eu não posso censurar a pessoa. Eu não posso criminalizar a pessoa. Então... Ah, tem. Ah, com certeza que tem.
Pois é. Que aí é o preço, né, João? O preço que eu estou disposto a pagar pelo sim, sim, não, não. Às vezes a gente não está disposto a pagar o preço, né? Mas à medida que a gente vai evoluindo, o sim, sim e o não, não se tornam cada vez mais claros. Até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou. Não importa as consequências, eu não concordo. Se você quer ir, você vai. Eu não vou te censurar. Eu não tenho esse direito, mas eu não vou. Não é mesmo? Bom, gente, o tempo está passando, precisamos. A espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento de si mesmo. Emmanuel, caminho, verdade e vida. E aí vem o conflito interno, que é esse que a gente está falando, sim, sim, não, não. Então, a espada que Jesus está dizendo é o conflito com as pessoas com as quais eu convivo e o conflito interno que eu tenho com os meus valores. Eu preciso rever os meus valores. Então, a mensagem de Jesus ela é provocadora no sentido de eu me reavaliar constantemente. O conhece-te a ti mesmo. Quem eu sou, na verdade? Quais são os meus valores? O que para mim é sim, sim, não, não? O que eu posso transigir e o que eu não posso transigir? Senão eu deixo de ser eu mesmo, eu perco a minha personalidade, a minha característica, a minha essência. Compreendemos? Então, a espada de Jesus, quando ele disse, eu não vim trazer a paz, quer dizer, eu não compactuo com essa paz que está vigente, que é uma paz aparente, superficial e grotesca, dissimulada, é inércia. Eu vim trazer a espada, ou seja, eu vim trazer a divergência, a diferença entre as pessoas e entre os conceitos que eu mesmo tenho. Então, eu tenho dois tipos de conflito, comigo mesmo e com os outros. Não é mesmo? Agora, como é que é seu nome mesmo? Hein? Ana Paula lembrou que a gente às vezes precisa ceder. A questão, até que ponto eu tenho que ser firme no sim, sim, não, não, até que ponto, a partir de que ponto eu preciso aprender a ceder em benefício de algo maior. Eu trouxe essa analogia aqui, porque a gente, hoje no mundo atual, a gente não respeita a opinião dos outros mais, concorda? A minha é maior do que a outra. Não, não pode, né? Então, o que acontece? Nesse exemplo aqui, nós temos no chão, no piso, um algarismo. Para esse que está aqui é o número 6. Para aquele que está lá é o número 9. Todos os dois estão certos. Depende do ponto de vista. Desse ponto de vista aqui é o número 6. Desse ponto de vista aqui é o número 9. Às vezes a gente fica debatendo, degladiando em coisas que não têm significado, que no fundo é a mesma coisa. Que no fundo é a mesma verdade, o mesmo fundamento. Aí que está, né? Então a gente sempre volta para os ensinamentos básicos de Jesus, né? Fazer ao outro, regra de ouro, fazer ao outro o que gostaria que o outro me fizesse e não fazer o outro. Isso é verdade. Ô, gente, eu falo muito, vocês me desculpem, faltam 2 minutos só, eu quero passar um videozinho que tem 2 minutos no final, mas eu não posso perder essa oportunidade. Eu gosto muito de tentar aprender com outras pessoas. Você conhecem o Emerson Pedersoli? Vocês já ouviram falar do Emerson Pedersoli? O Pedersoli sempre está lá na Associação Espírita Célia Xavier, e sempre na Semana da Família. Vem aqui também, né? Pois é, ótimo. Na última Semana da Família, ele fez um estudo lá, ele contou um caso, ele adora contar casos, e eu vou repetir. Diz ele que teve um certo dia que uma pessoa de uma casa espírita ligou para a casa dele para convidá-lo para fazer um estudo. Ele não estava em casa, a esposa que atendeu. Aí a pessoa perguntou, eu queria falar com ele. A pessoa, não, ele não está aqui agora, mas você pode ligar à noite que ele vai estar em tal horário. Eu falei assim, não tem problema, você fala que é da casa tal, nós queríamos convidá-lo para um estudo no dia tal, assim, ver se ele pode. Aí, pois não, anotei aqui, a esposa dele falou, anotei aqui. Então. Aí a pessoa, antes de eu desligar, você me permita fazer uma pergunta? Eu falei, claro, pode. Isso ele contando, né? Mas é uma pergunta indiscreta. Não, se eu puder responder, eu respondo. Se eu não puder, eu não respondo. Escuta, o Emerson é na casa de vocês aí, na vida cotidiana dele, o que ele fala nas palestras? Né? Aí é que você está falando que ninguém é assim, né? Aí a esposa dele falou assim, é claro que não.
Se ele fosse assim, a gente não estava casado mais. Aí ela pegou a pessoa, não, vocês não estariam casados? Não, ele não estaria reencarnado mais. Se ele fosse, igual ele fala nas palestras, ele não estava reencarnado mais, a gente não estaria. E é a pura verdade, gente. Nós estamos aqui dialogando, né, conversando com a Mércia, estamos estudando, não é como nós somos, é como nós deveremos ser, é como a gente precisa ser. Não é mesmo? Ninguém aqui é santo, nós ainda estamos longe disso, mas nós precisamos querer ser santo. Ô, gente, vamos encerrar? Então, nosso aprendizado, aprendemos substituindo crenças antigas por novos conceitos. É um processo constante. Não vim trazer a paz, a espada. O novo depõe o velho. E esse processo gera desconforto e contradições. Gera desconforto. Crescer gera desconforto, dói, incomoda. Para encerrar mesmo, eu vou passar um videozinho, tem só 2 minutos, tá? Vocês me perdoem. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Não penseis, pois, que eu vim trazer a paz à terra. Essa modorrenta paz que é feita de ócio e cansaço, mas a paz dinâmica e gloriosa que é conquistada com a espada flamejante da autoconsciência que dilui a sombra teimosa. Então, aqui sintetiza tudo. Ele veio destruir essa paz modorrenta, que não significa nada. Ele quer construir uma paz verdadeira, uma paz da autoconsciência, uma paz da divindade que existe em cada um de nós. Ô, gente, espero que essas reflexões sejam úteis. Agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu vou passar um videozinho que é do Divaldo, tem 2 minutinhos só. Vamos ver se dá certo. Se não der, a gente encerra aqui mesmo. Tecnologia sempre tem uns probleminhas, né? Essa recomendação do Divaldo é muito apropriada para esse momento que a gente está vivendo, tá? Espera aí, está muito baixo, não está? Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. É isso. Muito obrigado, gente. Muita paz para todos. Obrigado, André, por essa palestra maravilhosa, né? Esse estudo, né? Que nós estamos sempre aprendendo, né? Eu estava lembrando aqui da canção do Tim Vanessa, Alívio, Crescer Sofrido. Crescer é sofrido, nós mudarmos, né, a maneira de pensar, incomoda muito, né? Sair da zona de conforto incomoda demais da conta. Mas nós temos que, o que nós estamos aprendendo, colocar em prática, a encarnação está aí, é por isso, né? Porque senão, como a Ana Paula falou, não precisávamos de voltar aqui, né? Mas crescer dói mesmo, mudar o nosso pensamento. Às vezes eu ouço a pessoa falando assim, antigamente que era bom, já não quer nem sair da zona de conforto, o bom é hoje. Eu acho que o bom é agora. Não é? Muito obrigado, viu?
e que volte sempre. Com certeza volta. A Messi não vai te dar sossego, não. Então, nós vamos fazer a oração para poder interromper, né, o estudo de hoje. Iluminai, Senhor, todos nós aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados, os nossos irmãos que estão assistindo os estudos online, que possamos retornar aos nossos lares para poder refletir no estudo de hoje e colocarmos em prática. Sabemos que cada um dá conta daquilo, né, que tenha condições de aprender e passar para frente. Que possamos, Senhor, tivemos a oportunidade de vir, né, já saímos da zona de conforto, de vir até aqui e de aprender. Isso já é um passo para a nossa evolução espiritual. Que possamos estar aqui várias terças-feiras, hoje, agora e sempre, que assim seja.